Vamos entender o que é mordomia cristã. Veja que a vontade de Deus na nova aliança é a mordomia. Também vamos falar sobre o dízimo na antiga aliança e a mordomia na nova aliança. Fica com a gente que esse estudo é bem sério para você entender a transição de aliança e fica até o final. Ele não é um estudo rápido, mas a gente, à luz das escrituras e de uma forma muito responsável, com uma exegese da palavra do Senhor, nós queremos trazer o entendimento correto na nova aliança para você entender que mordomia é o que o Senhor deseja para a sua igreja na nova aliança. Amém? Deus abençoe você e bora lá para o estudo. E o B, talvez seja um dos estudos mais importantes que a gente vai fazer, porque o que acontece? Muitas pessoas nos procuram e falam assim, irmão, o dízimo caiu na nova aliança, o dízimo ainda é válido na nova aliança, ou seja, o que desligando meu celular aqui, o que mais parece para a gente é que as pessoas procuram uma forma para justificar a sua vontade de não dizimar, para dar lugar à avareza do seu coração. Me parece como aquela pessoa, por exemplo, alguns jovens que nos procuram e falam, olha, isso aqui é pecado se eu fizer assim, isso aqui é pecado se eu fizer um pouquinho para cá, é pecado. O que a gente entende às vezes, Hilber, e eu muitas vezes também já fui assim, parece que a gente fica procurando se aconselhar com um pastor ou com outro para a gente encontrar uma brecha na lei para que a gente possa dar legalidade àquela vontade do nosso coração. Nós já sabemos que o nosso coração é mau e corrupto desde o seu interior. Então, você sente a mesma sensação, Wilber? Ou parece que eu estou viajando aqui? Sim, exatamente isso, né, Max? Estão tentando alargar a porta de algum jeito, né? Vamos ver se a gente consegue alargar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita para entrar. Só que a porta é estreita. E o caso que a gente quer também combater aqui com esse vídeo é a polarização. Polarização do quê? Tem um extremo que fala que você tem que dar o dízimo para ser abençoado, porque é lei, porque se você não der, você vai para o inferno. E tem outro extremo que fala, eu não devo dar o dízimo, eu não devo ajudar a minha comunidade de fé, o dízimo foi abolido, eu não devo contribuir com nenhum tipo de ajuda financeira a essa comunidade. Então, a gente tem esses dois polos que ficam em conflito um com o outro e tem uma grande galera, um grande pessoal nesse meio confuso de o que eu devo fazer, eu devo contribuir, não devo contribuir. Então, a gente vai tentar esclarecer dentro dessa ótica que o Max falou. Ó, e nós vamos fazer isso de forma responsável, tá, irmãos? Nós vamos fazer isso na palavra. Nada aqui que a gente vai falar é ideia da nossa cabeça, tá bom? Tô falando isso porque a gente vê pessoas sustentando ministérios de outras pessoas que indicam para você não dar o dízimo. Olha só, a irresponsabilidade de um youtuber fazer uma coisa dessa. Ó, não congregue. Nós já falamos aqui, eu congrego, o Wilber congrega, amamos nossas igrejas, porque a igreja não é o lugar para onde a gente vai. Igreja é onde aquilo que nós estamos nos tornando. Então, quando eu estou reunido com os meus irmãos, somos um corpo místico, espiritual, chamado a igreja do Senhor. Então, Paulo diz, ó, não deixei de congregar como é costume de alguns. Então, nós somos responsáveis para dizer, não deixe de congregar. Ah, mas eu não consigo, minha igreja, tá... procure outra igreja. Faça reuniões na sua casa, mas não deixe de congregar. Porque o corpo de Cristo não é um pedaço numa casa, vai a mão numa casa, o corpo, a perna na outra casa, isso não é corpo de Cristo. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, só para tirar um barato do Wilber. Ô, Wilber, você tá coroado nesse vídeo aqui, hein, cara? Você chegou a perceber? Eu sou um rei sacerdote, né? Lá, já tá querendo ser glorificado. Lembrando que os 24 anciãos lançam as coroas aos pés do cordeiro, hein, Wilber? Você tem que tirar essa coroa, meu irmão. Seja mais humilde. Exatamente. Irmão, você gostou da coroa do Wilber? Põe aqui já nos comentários. Wilber, ficou um barato essa coroa na tua cabeça. Bom, vamos lá. Eu quero já compartilhar com vocês o e-book de cara desse estudo. Se você gosta dos nossos e-books, são 100% gratuito. Olha o link aqui embaixo. Ó. Você pode entrar no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos, e pegar não só esse, como mais 180. Na descrição desse vídeo aqui no YouTube, vamos deixar também fixado para você poder fazer download, tá? Então, ó, tem muita gente que pergunta, dízimo ou mordomia cristã? Olha só o que mudou na nova aliança. Para isso, eu vou pegar esse texto base que está em Lucas 12, do 42 ao 46, tá? O irmão Gerson Lima me ajudou na concepção desse não diria que é um sermão, tá? Mas desse estudo para fazer uma análise melhorada, e eu entendo muito do que ele colocou
da questão da mordomia. E veja, nós deveríamos fazer aqui hoje, deixa eu puxar para a gente aqui rapidinho, a gente deveria fazer um estudo só sobre mordomia. Hilber, vamos fazer um estudo lá na frente chamado mordomia, porque mordomia é a coisa mais bonita que a gente vê na Nova Aliança. Porém, por causa da avareza do coração do homem, nós precisamos falar de dízimo de novo, tá bom? Dízimo porque é usado na nomenclatura errado, dízimo porque os pastores fazem transição de aliança, mas não faz a transição na questão do dízimo. Então, assim, né, nós já vamos chegar nessa questão da avareza. Ó, fica até o final, porque se você pegar o texto fora de contexto, você vai dizer que você é mais que vencedor e você vai querer sair daqui querendo comprar uma casa ou um carro, né, Hilber? A gente acha que o evangelho de Cristo não foi para você ter uma vida de bem-estar. O evangelho, Jesus não morreu, não se tornou maldito naquela cruz. Olha, um Deus que é santo, 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 3 vezes, um Deus que não foi encontrado culpa alguma nele, foi moído, se feito maldito, como diz lá em Isaías, pendurado no madeiro, comparado com a serpente que Moisés levantou no deserto, ou seja, um símbolo de maldição. Jesus se fez maldito para no final da história, Hilber, você comprar um Gol Zero, para você comprar uma BMW, uma casa de praia. Faz sentido isso, Hilber? Morreu um Deus puro, 3 vezes santos, para você comprar um carro, para você ser mais que vencedor, ou para você ser filho do pai, poder pegar tudo de graça. Faz sentido isso, Hilber? Na verdade não faz sentido nenhum, né? Se Cristo ele morreu e ele morreu por nós e ressuscitou, oferecendo que nós possamos seguir o mesmo caminho que ele, obviamente não é por conta de bem material, porque os bens materiais não vão herdar o reino dos céus, mas o nosso corpo, após a ressurreição, vai herdar sim. Então, obviamente que não é sobre isso que ele está falando. E o que o Marcos falou é muito sério, que tem essa hipocrisia rolando. Você não deve dar o dízimo, mas você deve contribuir com o meu ministério online. Mas aí, o que está acontecendo? Está dando o dízimo do mesmo jeito, você está mudando a semântica, você mudou a palavra, mas o sentido que está acarretando mesmo. Você está mantendo um ministério online mensalmente e não está contribuindo a uma comunidade. Aí você faz isso com um pouco de menos peso na consciência, porque não está falando a palavra dízimo ali, mas está falando contribuição. Mas, no fim das contas, o resultado é o mesmo, que você estivesse dando um dízimo em uma denominação local. Maravilha, bem colocado. Bom, vamos lá. Então, a gente vai pegar nosso texto base com muita responsabilidade, está em Lucas 12, do 42 ao 46. A parábola do servo vigilante. Presta atenção, irmão, não pula fora do vídeo. Disse o Senhor, quem, pois, é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para lhe dar-lhe sustento ao seu tempo? Quem que Deus vai confiar que seja o seu servo fiel, o mordomo fiel, que vai cuidar dos seus conservos, aquele que necessitam de ajuda, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas aqueles servos que disser consigo mesmo, o meu senhor tarda a vir e passa a espancar então os seus criados e as suas criadas, comer, beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia e hora que ele não sabe, que ele não espera, né, e vai castigá-lo e vai lançá-lo à sorte com os infiéis. Olha, o servo, o seu senhor vindo, se encontrar ele deliberadamente vivendo a sua vida, comendo e bebendo, se embriagando, ele vai fazer o quê? Vai castigá-lo e lançá-lo sorte com os infiéis. Tá falando que vai pegar aquele povo de dentro da igreja e vai lançar com os infiéis no lago de fogo. Entenda isso. Agora deixa eu pegar aqui para vocês cadê minha Bíblia? Minha Bíblia fechou minha Bíblia, então não tem problema. Vamos abrir aqui. Vamos abrir minha Bíblia Oliver Tree, tá aqui, ó. Eu vou pegar essa passagem de Lucas, olha só, palavra mordomo, vou fazer a etimologia da palavra para vocês, tá? A raiz dessa palavra. Administrador do lar ou dos afazeres do lar, ele é um gerente, ele é um superintendente, para quem é chefe, casa, proprietário, que confia suas administrações e seus afazeres. Ou seja, nós somos do Senhor Jesus Cristo administradores do quê? De todos os seus bens. E se nós Jesus voltando, encontrar, fazendo aquilo que ele deixou, cuidando, alimentando os seus conservos, né, cuidando da sua igreja, cuidando dos necessitados, cuidando da expansão, dando de comer. O que é comer? A palavra de Deus, expandindo o seu reino. Vamos chegar lá já nos missionários, nos pastores, tem para todo mundo hoje, tá? Tem desde exegese, exortação e aconselhamento, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes aqui. Então olha só,
Pergunta que todo cristão deveria fazer, né? Por que um Deus que é espírito, ele é dono de tudo? Por que ele me pede para eu dar das minhas posses para ele? Para que Deus quer o meu dinheiro se afinal Deus é espírito? Você já parou para se perguntar isso, irmãos? Por que um Deus que é pleno escreve Malaquias 3:10 e fala que o povo está roubando ele? Se o dízimo era para manutenção do templo e o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, por que os ministros de hoje continuam pedindo dízimos? O templo já não existe mais. Se na nova aliança não existe o dízimo, então como é que fica a questão das contribuições? E esse era o menor dos fatos que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar de mordomia na questão de serviço, cuidado, na parte espiritual, na parte do amor, mas nós vamos ter que falar, infelizmente, da parte da caridade, da manutenção da obra do Senhor, exatamente por causa do coração do homem que é avarento, tá? Então, você vai ver que Paulo fala assim, na antiga aliança, por exemplo, algumas pessoas vão colocar, na antiga aliança era dízimo, na nova aliança não tem mais. Então o pastor lê Malaquias 3:10 falar que a gente está roubando o Senhor, não cola para mim. E realmente, irmãos, já não existe mais as leis da antiga aliança para nos permear daqui para frente, porque nós estamos na graça. Porém, tudo aquilo que era antiga aliança, nós sabemos que era uma sombra da realidade. Deus lançou os fundamentos na lei. E hoje nós temos o quê? A construção desse prédio. Sem fundamento não existe edificação. Sem fundamento, se eu não tivesse a lei, eu não conseguiria obedecer na graça. Então, o que eu obedeço na graça? Eu obedeço a Cristo. Não, você acaba obedecendo a lei por amor a Cristo. Entendeu? Olha só, teve um reformador que eu não lembro, ele disse o seguinte, a lei mostrava os erros do homem que nós não poderíamos nos justificar, então ela nos aponta para a graça. Quando eu chego em Cristo que eu estou na graça, ok, Cristo já fez tudo por mim, me justificou, tal. O que eu devo fazer por um Deus que fez tudo por mim? Aí você volta para a lei. Então você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, certo, Uber? Concorda com isso daí? Sim, perfeito. Você explicou bem e mostra justamente o não entendimento na transição de aliança. Você tem Malaquias 3:10, depois você tem o próprio Cristo falando, destrua esse templo e eu reconstruirei. Então o templo ele foi reconstruído, só que agora numa realidade espiritual, que é o quê? A cabeça, Cristo, o líder, e a igreja, que é o seu corpo. Então o templo é essa congregação, essa união de Cristo e o seu povo, a sua igreja. Então, quando há essa transição de aliança, também vai ter que ter uma transição para manter esse templo. E aí nós vamos entrar nessa mordomia que o Marcos está falando. Maravilha, ó. Aí a pessoa fala assim, mas Paulo fala lá aos Coríntios que cada um deve ofertar segundo propôs o seu coração. Ora, se Jeremias vai falar que o coração do homem é 17:9, se não me engano, que o coração do homem é enganoso, irmãos, então assim, como que a gente vai resolver esse imbróglio? A verdade é que se a gente depender do coração do homem hoje para ofertar na obra do Senhor, a maioria das igrejas fechariam, os projetos seriam mortos, extintos, os missionários não seriam mais enviados, os pobres, as viúvas, os necessitados estariam em sérios apuros. Tudo isso, sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. E eu até coloquei em destaque aqui, Uber, nesse cantinho, ó, talvez seja por esse motivo que muitos dos pastores fazem a transição de aliança no que diz respeito, né, a lei, mas no que diz respeito a ofertar, eles ainda utilizam a prática da antiga aliança dos 10%. Eles exigem 10% das suas ovelhas. No nosso ponto de vista, é um erro essa questão da exigência, mas a gente precisa ser ensinado, né, doutrinado, que mordomia vai muito mais além do que 10% e a gente vai chegar lá. Então eu devo dar quanto na nova aliança, Max? Você vai ter que dar tudo, irmão. Certamente seria isso, ok? Mas o mínimo que Deus pede é para que você mantenha as pessoas comendo, bebendo, sendo alimentadas, os missionários sendo enviados. Nós vamos chegar lá, tá bom? Então, ó, eu queria colocar isso, que se a gente depender mesmo das ofertas dos irmãos para o coração, como Paulo fala, cada um coloque aquilo que propôs o seu coração, a verdade é que o coração do homem é enganoso, e em Gálatas 5:19 você vai conhecer os frutos da carne, que um deles é a avareza. Então o homem tem um coração avarento.
Nós desejamos comprar as nossas coisas e falar, não, esse mês eu não posso que eu vou comprar um celular, não, esse mês eu não posso que eu vou fazer tal coisa, não, esse mês eu não... E você nunca pode. A gente sabe disso, a gente sente na pele, porque nós somos um projeto gratuito. Nós fazemos tudo gratuito, o que a gente pede é ajuda, e geralmente a gente não tem ajuda. Quando a gente vai e entra num canal de heresia, ou a gente começa a ver como que funciona as seitas, o Wilber estava até me explicando essa questão das seitas, ele está estudando melhor. A gente percebe que as pessoas combatem, né, quem pensa diferente, né, Wilber, querem bater, querem matar as pessoas que pensam diferente, e eles dão tudo que eles podem para a seita. Então, eu tenho até uma série no Netflix que está falando de uma seita, eu estava olhando e falei, meu Deus, os caras davam carro, casas, faziam de tudo. Por quê? Porque eles tinham um coração totalmente cego naquele projeto. Nós vamos ensinar hoje você a ter um coração aberto à obra do Senhor, porque é isso que Jesus quer nos mostrar, mas também ter uma visão espiritual de onde você deve ofertar, de onde você deve colocar o seu dinheiro também, tá? Então, ó, o que podemos dar a Deus se ele é dono de tudo? Davi já havia entendido isso e havia escrito nos seus salmos, e é o seguinte, ó, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Então, assim, nós sabemos que Deus é dono de tudo. E o que nós podemos dar a Deus? Né? O próprio salmista vai dizer isso. Eu não posso fazer nada a Deus. Pode, você pode ser um mordomo do Senhor, cuidando das suas coisas até que ele venha. Acho que você já viu essa frase, né? Até que ele venha. Então, ó, Deus colocou os fundamentos. Então, a lei é os fundamentos para a nova aliança. Veja que para um prédio ser construído, como eu falei, precisa de fundamentos. Então vamos lançar os fundamentos agora. O princípio estava sendo ensinado na antiga aliança, onde a 10ª parte era para a manutenção do templo, para cuidar dos sacerdotes e ajudar os necessitados. Já na nova aliança nós temos um upgrade na lei. Veja, a lei não deixa de valer, mas agora a graça é medida pela intenção do coração. Peraí, Max, o que você está falando? Estou falando que na antiga aliança você precisava consumar os fatos. Na graça, ela já é medida pela intenção do seu coração. Ah, vou fazer isso aqui para o meu pastor. Você está fazendo para o pastor ou para Deus? Não faça. Faça para a obra do Senhor. Faça por amor ao Senhor Jesus Cristo. Muita gente ajuda pastores e tal para se mostrar. Veja, Jesus disse que o seu prêmio já foi pago, você já recebeu aqui nessa vida. Mas se você faz porque você ama a obra do Senhor e aprendeu a ser generoso e ter um coração piedoso, aí sim você vai receber o galardão do Senhor. Não foi assim que Jesus ensinou a respeito do adultério? Em Mateus 5:28 ele diz o seguinte, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Ele está falando da lei. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração já cometeu adultério. Olha aí, Uber, então tem um upgrade. Antigamente precisava consumar o adultério, agora não. Você já pensou no coração, na mente, idealizou, cometeu adultério. Então, o que a gente quer entender é que agora, na nova aliança, só a intenção do seu coração já é o ato consumado para o Senhor. Vamos ver isso na questão do dízimo também. Lucas 21 diz o seguinte, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e Jesus diz o seguinte, ó, verdadeiramente eu te digo que essa viúva pobre deu mais do que todos eles. Então, olha só, Deus não quer a sua oferta, ele quer a intenção da sua oferta. O coração está na intenção e não na matéria. A viúva deu só 2 moedas, mas tinha pessoas ricas que estavam dando muito mais do que a viúva. Mas Deus olhou a intenção do coração. Todo mundo fala, é porque ela deu tudo que tinha. Não, Jesus estava olhando a intenção do coração. Olha os fundamentos da antiga aliança. Dá 10%. E tinha gente que dava animais coxos, restos da sua plantação para o Senhor. E Deus fala, eu sou Deus de resto. Vocês estão querendo me dar o que não só o que é resto para vocês. Deus estava lançando fundamentos. Hoje nós devemos ter um coração na obra do Senhor. Hoje não é mais os 10%, é a intenção do coração. Quando eu quero ajudar alguém, será que realmente eu estou ali com a intenção do meu coração pura para aquilo? Que eu quero te dizer que na antiga aliança precisava do fato consumado, precisava realizar os 10%, precisava cometer o adultério. Na nova aliança é diferente. Eu não dou porque eu estou fazendo pela lei 10%. Se eu estou dando mais que 10%, 15%, 20%, não importa. O importante é que eu estou cuidando das coisas do meu Senhor. Eu sou apenas o mordomo, o administrador, que eu mostrei para vocês a etimologia da palavra. Eu administro os bens do meu Senhor. Então, eu quero administrar da melhor forma possível. Colocar o seu dinheiro
em lugares que você olha para a árvore e não vê frutos, não coloque seu dinheiro é adubo, coloque seu dinheiro numa árvore que você vê frutos. Você está dizendo para não dizimar na igreja do meu pastor? Não é isso que eu estou dizendo. É que tem vários televangelistas, tem vários falsos pastores por aí, lobos, mercenários. Nós fizemos um estudo, né, Hilber? Coloca aqui, ó, a parábola do bom pastor. Nós vamos ensinar quem é o mercenário, quem é o ladrão. Ali não é o diabo, tá? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Não. Ali, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não. Ali é o ladrão. Então tá falando de falsos pastores, mercenários, tá falando... Bom, vai ali estudar a parábola, você vai ver que nós vamos decifrar aquela parábola para você. Então, veja que na nova aliança é um upgrade, irmãos. Não é uma responsabilidade dos 10%. A responsabilidade é superior. Veja que o dono da casa não está deixando 10% para você administrar. Ele está deixando toda a casa para você administrar. É como se o meu senhor fosse embora e me deixasse toda a casa para administrar. Ah, vou administrar só aquele quarto ali, porque é 10%. Não, eu vou administrar toda a casa agora. Todo o recurso que eu tenho, eu vou cuidar de um pouquinho em cada lugar. Hilber, eu confesso para você que quando eu estava numa igreja que apontava para os 10% fixamente, né, como uma obrigação, eu nunca consegui ser fiel aos 10%. Hoje, né, que eu estou numa outra igreja e eu vislumbro diferente, eu entendo a palavra do Senhor diferente, entendi o que é mordomia, eu dou muito mais do que 10%, mas muito mais do que 10%. E o meu dinheiro consegue render para ajudar muitas frentes. Você concorda também com a antiga aliança como fundamento e a nova aliança como um upgrade? Não é os 10%, mas agora não é somente o consumado, é a intenção do processo. Você entende isso também, Hilber? Sim, claro, claro. Você leu ali o texto de Mateus e ele é muito claro em referente a isso, no qual os nossos desejos do nosso coração, ele vai se expressa em atitudes posteriormente. Então, se eu já tenho um desejo de avareza, provavelmente eu vou colocar esse desejo externo, né? Então, começa no coração. Jesus está falando, olha o seu coração, olha os desejos que tem dentro do seu coração. E legal que a palavra mordomia, ela é bem parecida no grego, né, com a palavra diácono, de diaconia. Você vai ver que os dois, eles fazem a mesma função. E aí eu fico meio que me perguntando quando tem uma diferença de irmãos na igreja, falar que aquele irmão é diácono. Se a gente parar para analisar na palavra, todos os que estão na igreja são diáconos. Eles são chamados para fazer um trabalho de administração, não só administração financeira, mas como levar o evangelho. O ID é para todos. E isso é uma coisa que é fundamental de entender. E a respeito das seitas, né, Max? A seita tem uma coisa que ela faz ela tem esse ponto principal que o cristianismo não tem, ou o cristianismo que tem passa a ser seita, que é uma militância muito ativa. Então você tem numa seita o que? Uma militância como se fosse um time de futebol, e essa militância faz tudo para esse time de futebol, inclusive contribuir financeiramente, inclusive dar até a sua vida para esse grupo, para esse time de futebol. Verdade, verdade. O que o Uber falou é verdade, a gente estava conversando antes de fazer esse estudo, a gente fica bobo de ver como tem pessoas fazendo investimento pesado em lugares que são seitas e não se atenta para isso, mas estão cegos, né? Mas o Senhor deu vista aos cegos, deu o caminhar ao coxo, o Senhor fez milagres e a gente sabe que o evangelho dele rompe barreiras. Olha só, eu quero ler só esse trecho com vocês, depois eu jogo aqui pro e-book. O que acontece? Agora a gente vai fazer a tradução do que é mordomia e sacerdócio para você. O problema, irmãos, é que não estamos sendo ensinados a sermos sacerdotes e mordomos do Senhor. Deus está formando um reino de sacerdotes para servirmos o Senhor e também aos nossos irmãos. Está lá em Apocalipse 1:6. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. O Senhor Jesus confiou a mordomia aos seus servos, que somos nós, e ele vai cobrar isso na sua vinda. Isso é algo sério, demais para desprezarmos. Vamos ver na parábola do servo vigilante, lá em Lucas 12:42. Jesus fala, ó, quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento? Olha, alimentar, né, não deixar passar fome, e ele deixa uma exortação que depois aqueles que não cuidarem dos seus conservos, ele vai cobrar e depois vai lançar ele junto com os infiéis. Já é uma deixa que o lago de fogo não é para a igreja, mas para todos aqueles que não obedecerem a Cristo,
serão lançados no lago de fogo. Por isso que nós falamos, cuidado também com a graça demasiada. O que é graça demasiada? A graça de Cristo ela é boa e perfeita, mas a graça libertina gera uma liberdade que se transforma em libertinagem, você acaba não sendo responsável de nada, e depois Cristo fala, ó, aquele que está em mim dá frutos, eu podo para que dê fruto. Mas quem está em mim, a videira verdadeira, não dá fruto, eu corto e só presta para lançar no fogo. Jesus está deixando claro que naquele dia, muitos vão falar, mas Senhor, fala, eu nem conheço vocês. Vocês não foram meus mordomos de verdade. Então vamos prestar atenção nisso. Jesus confiou a igreja para cuidar e sustentar da sua obra. Dá uma olhada, irmãos, aí na sua casa, porque o vídeo já está ficando longo, eu vou correr. Dá uma olhada nesse Lucas 12, do 42 ao 46. Essa parábola, ela detalha e decifra o que é mordomia, tá bom? É muito diferente do dízimo, de uma responsabilidade. Ele é intencional e ele é feito com amor, cuidado, zelo e responsabilidade. Então Jesus confiou à igreja cuidar e sustentar da sua obra e os irmãos que passam dificuldades. Aquele servo que não se atenta para isso quebra o princípio da mordomia, pois ele come e bebe para si mesmo e não pensa no próximo. Deus tem a igreja como centro evangelizador do mundo. É ela que devemos ajudar e impulsionar para que o reino de Deus cresça. Não digo a igreja somente como paredes, mas onde você estiver, as assembleias de pessoas reunidas em nome de Jesus, pregando o evangelho. Ali verdadeiramente é o corpo de Cristo. A nova aliança foi confundida com a liberdade sem responsabilidade. E a isso nós chamamos de libertinagem. Acabei de falar isso, né, Hilber? As pessoas falam assim, eu tô na graça, eu não preciso. Cristo já me libertou. Ele te libertou, irmãos, do aguilhão do pecado, da morte. Mas você tem uma responsabilidade. Fostes comprados por bom preço. Então o seu corpo já não é mais seu, agora é de Cristo. Paulo fala isso. Então presta atenção com essa tal liberdade que te venderam, tá bom? Ali nós estamos falando de escravidão do pecado, mas se você quiser continuar no pecado, você vai pagar um sério preço a respeito disso. Max, é uma dualidade, né? Nós somos livres para servir a Cristo. É tipo isso. Ele nos liberta para nós servirmos a Ele cada vez mais. Agora olha só, presta atenção nisso, irmãos, também, que as pessoas vão falar que Paulo vivia do evangelho. Vamos dar deixar essa deixa aqui para você, ó. Paulo diz que é lícito que um ministro do evangelho seja sustentado pela igreja para pregar a palavra de Deus e se dedicar ao sacerdócio do corpo. Ele fala isso em 1 Coríntios 9:7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então é lícito que um pastor, um ministro seja sustentado pela própria igreja. Isso não é errado, tá bom? Diferentemente que estão ensinando hoje na internet. Então presta atenção, beber o leite está em ser sustentado pela igreja, mas existem pessoas comendo a carne da ovelha e vestindo a lã. Isso significa usar o dinheiro suado do doador, né, para enriquecer e sustentar. Falamos isso num outro estudo, Iber, tá lembrado? O Seeker Sensitivity, ou sensibilidade do buscador. Procura aí no YouTube e nos nossos e-books para você ver pastores vestindo roupas de 5, 10, 15 mil dólares com dízimos da sua igreja. Pastores enriquecendo, comprando propriedades, casas de praia, viajando o mundo, comendo nos melhores restaurantes, homens que cobram para pregar a palavra de Deus. Eu até separei aqui um hotel que chama-se Hotel mais caros de Dubai. Por que você está falando isso, Max? Porque eu vi aqui um ministro lá esquiando, descendo as dunas e não sei o que. A Vanessa falou, nossa, você é muito crítico e tal. Eu falei, Vanessa, o cara tá tomando um café de $2.000 num hotel desse. Eu não consigo entender que Paulo passava dificuldade, que todos os apóstolos passavam, que todos os profetas passaram dificuldades, que João Batista se vestia com panos de saco, mas os ministros hoje querem ser mais do que vencedores, querem andar de Range Rover, querem chegar com segurança. Isso para mim é um absurdo. O pastor tem que ser sustentado pela Assembleia. Sustentado não é prosperar. Se ele quiser prosperar, que ele tenha um trabalho. Eu tenho um trabalho. Muitas pessoas falaram, para o seu trabalho e viva somente da obra. Mas eu quero ter minhas condições de poder viajar, poder trocar de carro, poder comprar uma casa. Então, assim, eu trabalho ainda hoje, mas vai chegar um determinado tempo que eu vou precisar parar de trabalhar. Talvez para viver somente da obra. E a isso, eu não vou querer viajar para o hotel mais caro. Hilber, pastores que usam
primeira classe. Nós estávamos falando nesse vídeo Seeker Sensitivity, né? Então são pessoas que esbanjam dinheiro. Eu não consigo. Uma vez eu estava na igreja, eu vi a irmãzinha contar o dinheirinho dela, assim, de chinelinho de dedo. E ela foi lá na frente para colocar o dinheiro dela no gasofilácio. Cara, aquilo foi um desperta para mim. Ela tá dando tudo que ela pode pro cara sair dali, de repente, e tomar um café num lugar de $2.000. Eu não consigo, tá bom? Se vocês entendem assim, coloca na descrição do vídeo, pode me criticar aí, não tem problema. Pode descer além, a gente não apaga os comentários, não é isso? Inclusive, teve um vídeo que foi um dos vídeos mais odiosos nossos, que é os dinossauros e a Bíblia. Então, pegamos aí umas pessoas da Terra Velha, né? Nós somos da Terra Nova, e o cara começou a dar paulada daqui, paulada dali, mas amém. Nós colocamos o nosso entendimento. A Bíblia não foi feita, né, Hilber, para falar da vida dos animais. A Bíblia é um manual de instruções para a vida do homem, relacionamento de homem com Deus e do homem para com os homens. E a isso se dá a eternidade. Ela vem para testificar a respeito de Cristo e da eternidade do homem. E aí nós falamos isso no final do vídeo ainda com toda a propriedade. Nós entendemos assim, que os dinossauros existiram assim nesse tempo, mas a Bíblia não é para isso, e demos o contexto. Para que foi feita a Bíblia? Para quê? Tomamos uma... Se você não assistiu o vídeo, deixa aqui para eles verem, ó. Os dinossauros e a Bíblia. É engraçado, mas foi um vídeo gostoso. Resposta à minha irmã que tinha feito uma pergunta, mas a gente já amargou aí alguns cientistas que vieram dar umas cajadadas na gente. Fomos responsáveis, utilizamos arqueólogo, biólogo, eu não lembro mais, o doutor Adalto Lourenço e Academia de Ciência. Hã? Ele é físico, não é? Físico, exatamente. E Academia de Ciência para poder fazer um vídeo super responsável, da qual nós não somos arqueólogos, nós não somos paleontólogos, não somos nada disso. Fizemos um vídeo responsável, mas voltamos para a Bíblia, demos a exegese e aplicamos o contexto literal para que servia a Bíblia. E para quê, né? Aí já viu. Então vamos lá, a gente acredita que sim, o ministro deve ser sustentado pela igreja, como o Paulo fala, deve beber o dízimo, deve beber o leite, ok? Mas existem ministros comendo a carne e vestindo a lã das ovelhas. Vocês sabem do que nós estamos falando, nós não combatemos igreja nem pessoas, nós combatemos ideias, ok? E a esse tipo de ideia nós damos doutrina falsa. E doutrina falsa nós combatemos aqui, tá? Então você nunca vai ver a gente falando nome de pastores e tal, nunca. Né? Eu até ouvi um pastor falando assim, mas falou mal porque entendeu o meu sermão lá. Eu não falei nome de ninguém aqui, tá bom? Então fique bem claro, se você se sentir ofendido, eu não falei o seu nome aqui, tá bom? Profecias contra os falsos pastores, Ezequiel 34. Para mim, essa palavra bate em mim no Hilber e depois em você, pastor. Vamos lá. Ezequiel 34, do 1 a 10. Olha aí a repreensão de Deus para os pastores. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Israel é a Assembleia dos Santos, tá? Os pastores de Israel. Profetiza e diz assim: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Ou seja, eles cuidam de si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, vocês não foram feitos para apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vesti-vos da lã e degolais o cevado. Vocês estão comendo a gordura da ovelha. Lembra que eu falei para vocês? Vocês estão se vestindo da lã dela e vocês estão degolando o cevado. Vocês estão matando as minhas ovelhas, né? Até aquela ovelha que foi cevada, a ovelha mais gorda. Mas não apacentais as ovelhas. Irmão, eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler. Porque eu li isso daqui, eu tremia quando eu conheci esse verso, já faz uns 3 meses. E eu tremia. Uma vez a Vanessa entrou no quarto, eu estava vendo um vídeo denunciando alguns pastores e tal, e aí eu falei, a Vanessa falou, mas por que você tá chorando? Eu falei, porque eles começaram com uma intenção boa, né, Hilber? Começaram com o coração puro, se perverteram por poder, por dinheiro e por autocontrole. Quando um homem sabe que controla muita gente, quando um homem recebe muito poder, quando um homem recebe um volume de dinheiro muito grande, a intenção do homem é se perverter. Tô errado, Hilber? Não, exatamente isso, exatamente isso. E o que a gente está batendo na tecla aqui é justamente o contraponto entre você ser mantido, a igreja dá um salário para o pastor para ele sobreviver, e o enriquecimento por meio da igreja. O pastor que não tinha certa condição, e ele vira pastor, e ele começa a receber, e o ministério começa a crescer, e agora ele faz o quê? Com o dinheiro do ministério, troca de casa, compra uma mansão, compra um carro importado, só o IPVA do carro talvez
daria para dar uma cesta básica para muita gente ali. Então você já começa a observar que ele está consumindo a carne da ovelha. Enquanto a ovelha dá o que pode para ajudar o ministério, ele pega esse dinheiro e forma nesse dinheiro a sua fonte de poder e riqueza. Isso é muito sério, isso é muito triste, né? Então tem essa dualidade. A igreja tem que manter o pastor ele vai parar de trabalhar para dar a sua vida à igreja, mas ele não vai se enriquecer, ele não vai pegar o dinheiro da igreja para benefício próprio no sentido de viagens, hotéis hipercaros, relógios de 10 mil, 15 mil reais. Isso é infundável, isso não é o evangelho. Verdade. Eu não vou ler, vou pedir para vocês que são ministros, líderes, até diáconos, por favor, leia Ezequiel 34, pelo menos do 1 ao 10. Se vocês conseguirem ler Ezequiel 34 inteiro, ótimo. Mas ali fica um grande ai para nós pastores. E ai é um motivo de atenção para mim, ok? Eu sempre oro a Deus para que Deus nos mantenha, porque eu sei que todos erram, né? Mas que Deus nos mantenha o mais próximo da verdade possível, que menos erre. É isso que eu quero dizer. Se eu errar, eu quero errar muito pouco, sabe? Aquele cara que chuta e bate na trave, eu não quero chutar e passar tão longe do gol. Por favor, me ajuda, alinha aí meu chute. Então minhas orações são sempre assim, para que o Senhor nos mantenha fiéis à sua palavra. E eu quero consolar agora o coração de vocês, terminando esse estudo dizendo o seguinte: analisem bem onde vocês têm colocado o suor do seu trabalho, porque o nosso suor, o nosso trabalho, ele é santo. Do homem de Deus, ele é santo. Ajudem a obra do Senhor a prosperar, não sejam avarentos, nem maus servos, que não cuidam da mordomia do seu Senhor. Leia lá Lucas 12, como eu falei, vai falar muito legal de mordomia, tá? Jesus disse na parábola do servo vigilante que devemos cuidar e alimentar, servir e vestir os seus servos. A isso não está mais exposto à exigência da lei como os 10%, mas na graça nós vamos muito mais além do 10%, nos esforçamos ao máximo para fazermos a sua obra prosperar, alimentar os famintos pela palavra de Deus, dar água também àqueles que têm sede da vida eterna e cuidar dos pobres, viúvas e necessitados. Quando ele fala dar de comer, irmãos, é enviar pessoas para o campo missionário, é financiar aqueles que levam a palavra de Deus, ok? Nós aqui do Papo com Deus, nós não cuidamos só da nossa vida. Veja, nós recebemos a oferta de vocês e ofertamos na vida de outras pessoas. Angola, nós temos a missionária que nós ajudamos. Brasil, nós ajudamos algumas pessoas. Eu olhei para o irmão Gerson Lima, ele tem um projeto chamado Voltando a Cristo. Aliás, acessem o canal dele, Voltando a Cristo, aqui no YouTube, muito bom. E aí eu falei, irmão, eu quero ofertar na sua árvore, eu quero fazer o site para vocês, eu quero criar os grupos, eu quero criar o sistema de newsletter, eu quero criar o logotipo, eu quero ajudar vocês, formatar os e-books de vocês. Por que eu faço tudo isso? E eu quero ajudar financeiramente no seu projeto, até dezembro desse ano. Para que a gente faz isso? Porque a gente quer ser bom moço? Não, eu olhei para a árvore dele e vi que está dando fruto, Wilber. Se lá está dando fruto, eu vou colocar adubo lá, porque eu quero que lá dê mais frutos. Eu quero dar fruto na árvore dele, mas eu não consigo ser árvore dele, então eu vou dar fruto lá. Eu ajudo ele, ele me ajuda aqui, o Thiago me ajuda ali, eu ajudo o Thiago do Graça e Conhecimento lá, e assim vai um abençoando o outro. Isso é o corpo de Cristo. Nós, não, eu vou ajudar só ali. Eu ajudo na minha igreja, Wilber, ajudo na minha igreja, mas eu ajudo também na igreja do outro irmão, do pastor Elias lá, uma igreja pequenininha lá no Barreto, com 10, 12 membros, 15 membros, ajudo lá. Ajudo na minha igreja que tem 2 mil membros, ajudo também. E qualquer outra igreja você ajuda, qualquer outra igreja que a gente ajuda, porque o corpo é um só, é o corpo de Cristo. Não é porque a minha é placa batista, a sua é placa assembleia. Ajude missionários no campo, aqueles que levam a palavra de Deus, conheçam o trabalho, não sai também dando dinheiro por aí, que nem os televangelistas lá que pede, fala, olha, você está roubando a Deus, fica usando a antiga aliança como isso. Entenda que a nova aliança é a intenção do coração. Vai muito mais além do que os 10%. Eu não falei aqui, Uber, mas para terminar com responsabilidade, eu quero dizer o seguinte, você vai olhar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, 2, 3, 4, os irmãos vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos, tudo, eles vendiam terreno, propriedade, entregavam tudo que, a Bíblia fala, eles entregavam tudo o que tinham. 20 a 30 anos depois, a gente vê o apóstolo Paulo passando necessidade, dizendo de irmãos que não tinham entendimento de mordomia, outros de outras igrejas que tinham entendimento de mordomia, que mandavam além daquilo que Paulo precisava, e a eles ele distribuía para as outras igrejas que tinham necessidade. Olha, apóstolo Paulo foi o maior implantador de igrejas que a gente já viu.
na nova aliança. O cara plantou a igreja para tudo quanto é lado. E ele precisava muitas vezes fazer tenda para não ser pesado aos irmãos. O próprio apóstolo Paulo. Então, entenda, ajude na sua igreja. A sua igreja precisa de água, luz, aluguel e tal. Ajude a sua igreja, ok? Seja inteligente onde você está colocando o seu dinheiro e abençoe os projetos do Senhor. Que Deus dê sabedoria para você administrar a sua vida e cuidar da obra do Senhor. Lembrando sempre que a mordomia é a vontade de Deus para a vida do homem. Eu não estou viajando, está escrito lá que mordomia é a vontade do nosso Senhor. Está lá em Lucas 12, né, que a gente leu. Ó, aquele porém, quer ver, ó? Aqui muitos me pedirão. Ele está até escrevendo aqui em Lucas, Lucas 12, 47, né? Deixa eu puxar aqui. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que ele concedeu a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido pelos açoites. Olha, 2 vezes ele fala vontade. Lucas 12, 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor, que é mordomia. Eu conheci que a vontade de Deus é que eu cuide das suas coisas. E não se aprontou e nem fez segundo a vontade do Senhor. Olha, então qual que é a vontade do Senhor? Mordomia. Cuidarmos das coisas do nosso Senhor. Cuidar da igreja. Alimentar através da palavra. Como é que é o alimento, a bebida, a sede da vida eterna? Nós precisamos cuidar das nossas igrejas, dos nossos pastores, dos missionários. Não caia nessa larápia, né, que estão falando hoje na internet. O dízimo acabou com a queda do templo, não tem mais obrigação, dizime cada um segundo o seu coração. Mostramos aqui no início, irmão, o coração do homem é enganoso desde o início e corruptível. Quem conseguirá controlar o coração desse homem? É voraz, entendeu? Então a gente tem que entender a vontade de Deus, estamos na graça, sabemos que o lançamento dos fundamentos foi 10%, estava na lei, era as primícias, era da colheita, era dos animais, era das ervas, tudo era trazido à presença do Senhor. Nós fizemos um vídeo chamado Primícias, deixa aí, Hilber, primícias, não é dinheiro. Nós vamos mostrar que Cristo foi colhido primícias do que dorme, para que assim como ele foi colhido, toda a sua igreja também seja primícias naquela última hora. Então tem um princípio muito grande. Deus lançou o fundamento dos 10%. Hoje nós temos mordomia. Nosso Senhor deixou a casa para a gente cuidar. A casa como símbolo. A igreja do Senhor, a Assembleia dos Santos. Cuide de pessoas. Ajude o seu irmão, o pobre, o necessitado, da igreja do seu Senhor e também no seu bairro, se você puder ajudar, ok? Dízimo é muito mais do que 10%. Dízimo é a responsabilidade de cuidar das coisas do seu Senhor. E acabei de mostrar lá no verso. Mordomia é a vontade do seu Senhor. Aquele que conhece a vontade e não faz, quando o seu Senhor voltar, ele vai julgar e vai julgar você juntamente com os infiéis. O símbolo de mordomia é uma responsabilidade, ok? Somos mordomos da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Certo, Hilber? Certo, perfeito. Para a gente também ter uma noção de responsabilidade, se os irmãos quiserem ler a parábola das minas e dos talentos, uma está em Lucas e outra em Mateus 25, você vai ver que Jesus ele dá talentos ali para que 3 funcionários, vamos colocar assim, cuidem desses talentos e na volta vão ter que prestar contas sobre esses talentos, tá? Então a gente vê que, como o Max falou, Jesus ele nos deixou coisas para nós cuidarmos, para nós sermos responsáveis com essas coisas. E o que Jesus nos deixa são vidas, né? Por isso que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ter responsabilidade com essas vidas. Maravilha. Irmão, nós lançamos a revista, primeira revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus. Olha o link aqui embaixo, papocomdeus.com.br/revista. Vai lá, você pode comprar a sua e nos abençoar. Como assim? Compra a sua revista, 100% do valor é revertido para os trabalhos do Papo com Deus. Levarmos anúncios para Angola, Moçambique, Portugal e Brasil e também Libras para os nossos irmãos surdos e sustentar esse projeto. Somos 100% gratuito. Você quer pegar os nossos conteúdos gratuitos? Olha aí, ó, mais de 180 e-books que eu e o Uber produzimos. Você pode pegar tudo gratuito. Ah, mas eu não consigo ficar lendo no celular, eu queria imprimir. Compra a revista do Papo com Deus. Comprando a revista, você consegue colecionar os estudos aí na sua casa, né? Nós já vamos fazer a revista 2, recebi um ok do irmão da gráfica, da base publicadora
ele vai publicar a segunda revista do Papo com Deus ainda esse ano de 2022, então você pode comprar a revista ilustrada de estudos bíblicos do Papo com Deus, abençoar o nosso ministério para que a gente possa continuar sendo gratuito. Nossa plataforma de curso tem mais de 4.000 pessoas hoje estudando boa teologia, 100% gratuito, com certificado e avaliações gratuito. Lá nos nossos e-books tem 20.000 downloads por mês, 100% gratuito. Os surdos estudam com libras, legendas e e-books 100% gratuitos. Nosso robô de inteligência artificial manda mais de 10.800 estudos por mês, 100% gratuitos, né, Hilber? Nas nossas listas de WhatsApp, 8.750 contatos recebem 2 estudos toda semana com 2 e-books, 100% gratuito. E toda a revelação que Deus nos entrega, nós entregamos para vocês 100% gratuito. Sabe por quê? Somos apenas o mensageiro dessa tão grande mensagem que é que Jesus Cristo veio para libertar e salvar aquele que havia se perdido. Amém? Nós, ao nosso tempo, queremos ser o baluarte da verdade do Evangelho de Cristo para a sua vida. Então, ó, quer nos abençoar? Quer ser um bom mordomo? Compra também as revistas ilustradas do Papo com Deus. Abençoa o nosso ministério, irmãos. Se você, agora eu tô falando de coração mesmo, de verdade. Se você tem gostado do trabalho que a gente tem feito, considere se tornar um gerente do Papo com Deus. Aqui na descrição do vídeo tem, ou lá no nosso site, papocomdeus.com.br/gerentes. Seja um mensalista, nos ajude. Nós temos apenas 8 irmãos que nos ajudam mensalmente. Parece que a gente é grande, tem 100 pessoas nos ajudando. Somos não. Somos muito pequenos e nós fazemos isso porque nós amamos a obra do Senhor. Descobrimos que Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade, que somos apenas um espírito que habitamos dentro de um corpo. O dia que eu sair desse corpo aqui, hei de herdar com o Senhor todas as coisas, todo um reino, como ele coloca ali. Então não adianta eu ficar trazendo somente riquezas para mim. Quando eu descobri isso, parei de querer acumular riquezas nessa terra e comecei a investir quase que 100% de tudo o que eu tenho para a obra do Senhor. Meu tempo, a minha saúde e também as minhas finanças. Ore pelo projeto do Papo com Deus. Nós estamos aí com projetos inovadores e temos pagado um preço bem alto por isso, tá bom? Quer nos abençoar? Seja um mordomo fiel, compra a nossa revista e abençoa a gente também. Manda esse link aí, ó, /revista, para a galera aí da sua igreja também, para os grupos. A nossa revista tem QR Code, você escaneia o QR Code, vê o vídeo com a revista aberta, irmão, é uma benção. Né? Vai lá que você vai conhecer melhor o nosso trabalho, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.